Hoje a gente vai mergulhar num debate que, com certeza, todo profissional de psicologia já encarou em algum momento. Aquela ideia de que a nossa profissão é superficial. A gente vai usar como base uma análise bem interessante da psicóloga Mônica Leite para desmontar essa falácia. Mas não com achismo, viu? É com fatos e com a lei. E aí, já cruzou com essa frase por aí? É curta, direta e, infelizmente, muito comum nas redes sociais. Mas o que tem por trás dela de verdade? De verdade. Além, claro, de muita desinformação. É justamente esse mito que a gente vai quebrar agora, pedacinho por pedacinho. Mas antes de continuar, a gente precisa alinhar uma coisa bem importante. Falar que psicólogo é raso não é só uma opinião qualquer, é uma falácia. E o que é uma falácia? É basicamente um erro de raciocínio, um argumento que parece certo, mas não é. E o melhor jeito de combater isso é com informação clara, precisa. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então, para a gente organizar essa conversa, este aqui vai ser o nosso roteio. Primeiro, vamos ver o tamanho do estrago que essa falácia causa. Depois, a gente se apoia na lei, mostra o poder que a profissão tem para atestar, aí mergulha na ciência, que prova a profundidade da nossa formação, e por fim, a gente fecha com uma conversa super necessária sobre ética profissional. Ok, vamos começar pelo começo. O impacto disso tudo. Por que essa história é tão prejudicial, afinal? Simples, porque ela não é só um desrespeito, sabe? Ela está errada técnica e juridicamente. O que acontece, no final das contas? A confiança numa profissão que é essencial e, como a gente vai ver, super bem regulamentada, acaba sendo minada. E essa desinformação aparece de várias formas, né? Como essas que estão aí. Psiquiatra ou verdadeira terapeuta, psicanálise aprofunda a psicologia superficial. Já notou o padrão? Todas elas criam uma competição que não existe, uma espécie de hierarquia que não faz o menor sentido, como se uma área invalidasse a outra. E é justamente desmentindo essas comparações sem pé nem cabeça que a gente vai construir nosso argumento. E a nossa primeira e talvez mais forte evidência está aqui, na lei. A atuação de um psicólogo no Brasil não é baseada em opinião. Não é terra de ninguém. É um campo com regras muito claras, definidas por uma estrutura jurídica sólida, que não dá para questionar. E o ponto central é este aqui. A nossa profissão é regulamentada por uma lei federal que existe desde 1962. Não é um debate novo, não é uma prática que está buscando ser validada agora. É um fato, é lei consolidada há mais de 60 anos. E olha, dentro dessa lei tem um artigo, o artigo 13, que é categórico. Ele deixa bem claro que o diagnóstico psicológico é uma função privativa do psicólogo. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, por força de lei, só esses profissionais têm a competência para avaliar, para diagnosticar e, por consequência, para emitir documentos técnicos que têm validade legal. Mas não para por aí, a estrutura legal é ainda mais robusta. Além da lei federal, o nosso próprio Conselho Federal de Psicologia, o CFP, cria normas que detalham e validam a prática do dia a dia, principalmente quando o assunto é a emissão de documentos oficiais. O que a gente está vendo aqui não é só uma listinha de regras, tá? É a prova de que existe um sistema regulatório forte, detalhado, temos resoluções que definem tudo, desde como se faz um laudo até como se emite um atestado para afastar alguém do trabalho. Isso, com certeza, não tem nada de superficial, é puro rigor técnico e muita responsabilidade legal. Bom, agora que a gente já firmou bem a base legal, vamos mudar o foco. Vamos falar da formação científica. Porque é exatamente aqui que aquele mito da superficialidade simplesmente desmorona quando a gente encara a realidade da preparação de um psicólogo. Nossa, o contraste aqui é gritante, né? De um lado, você tem uma opinião solta sem base nenhuma. E do outro, a realidade. São 5 anos de graduação, estágios supervisionados que são obrigatórios, um mergulho em estudos de psicopatologia, neurociências e, claro, a obrigação de seguir um código de ética extremamente rigoroso. Chamar tudo isso de raso, sinceramente, não é uma crítica, é desconhecimento puro e simples. Ok, com uma base legal e científica tão forte assim, a gente chega naturalmente numa questão de ética profissional. Se a psicologia é uma ciência com tanta profundidade, qual é o lugar dela no grande campo da saúde mental? A resposta é simples. O caminho é ir além dessa ideia de competição e buscar a colaboração. É importantíssimo entender que a saúde mental é um campo interdisciplinar. Psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, cada um tem a sua formação, o seu papel, a sua importância.
Tentar diminuir uma área para engrandecer a outra não é só um erro de lógica. É uma falha ética que prejudica todo mundo, mas principalmente quem mais precisa, que é a pessoa que busca ajuda. E esta frase, olha, resume tudo perfeitamente. A verdadeira maturidade profissional, a verdadeira autoridade, não vem de ficar diminuindo o trabalho dos outros. Vem de afirmar a própria competência, com segurança, com ética e, claro, com muito respeito pelo trabalho dos colegas de outras áreas. E tudo isso nos traz a uma última pergunta para a gente pensar um pouco. Será mesmo que a tal da profundidade pode ser propriedade exclusiva de uma única abordagem, de uma única profissão? Ou será que ela é o resultado de algo bem maior e mais complexo? E a resposta, como a gente viu ao longo desta análise, é bem clara. Profundidade não é um rótulo que alguém coloca em si mesmo. É a consequência de muito estudo, de muita responsabilidade e de um compromisso sério com a ética. E disso, com toda certeza, a profissão de psicologia no Brasil tem de sobra.